A Avemare Cooperativa de Catadores de Santana de Parnaíba, que coleta centenas de toneladas de lixo por mês, enfrenta um grave problema financeiro. A coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados. Dentre esses materiais estão os papéis, plásticos, metais e vidros. Se não houver essa separação, os lixos acabam se acumulando e se tornando altamente prejudiciais à saúde pública. Santana de Parnaíba coleta por mês mais de 500 toneladas de lixo, só que todo esse trabalho corre o risco de ser encerrado. Ionara é a presidente da cooperativa e fala das dificuldades que a instituição enfrenta. Hoje a Avemare, ela arca com as despesas da coleta e para a Avemare está muito complicado isso, né? Porque a gente, com essas despesas, a gente não está conseguindo remunerar os cooperados. Por isso que está sendo a nossa maior dificuldade hoje, com os caminhões, que está sendo pouco pela quantidade de postos de coleta que a gente tem hoje. A falta de ajuda poderá afetar a coleta seletiva em todo o município, inclusive em Alphaville. Hoje a nossa maior preocupação, inclusive a gente já vai estar solicitando essa reportagem para avisar, né, os residenciais que foi um trabalho tão difícil de conquistar até hoje, né, uma capacitação, enfim, que se eles perceberem que não haver mais coleta, porque por esses dias eu creio que vai acontecer, não porque a Avemare quer, que em nenhum momento a Avemare quer isso, que a gente sabe, né, que foi um trabalho capacitar esse pessoal, que foi um trabalho separar os materiais. A gente tem 45 residenciais em Alphaville. Se a gente parar, é por falta de ajuda mesmo, por falta de colaboração dos nossos parceiros para continuar com esse trabalho da coleta seletiva. Que nos perdoem, mas não é por causa da Avemare, que a Avemare está lutando cada vez mais para atingir 100% do município, que hoje a gente tem 50%, mas sem a ajuda dos parceiros é difícil. A Avemare é responsável por fazer a inclusão social de trabalhadores que dificilmente conseguiriam encontrar um trabalho, pois muitos são analfabetos e isso acaba tornando a instituição uma fonte de renda para essas pessoas. A cooperativa hoje está me ajudando muito. Uma que está ajudando o município, né? E outra está ajudando a minha família em casa a pagar minhas contas, as minhas tarefas, tal, tudo, né? Não está deixando faltar nada para mim também, né? Então a importância é isso, né? A cooperativa hoje está na minha vida. Estou valorizando bastante hoje, né? Então, graças a Deus aqui a cooperativa, né? E não tem deixado faltar nada para mim até agora. E se a cooperativa viesse a fechar, o que causaria isso na sua vida? Ia causar um grande transtorno, né? Porque, na verdade, eu ia ficar desempregado, né? Ia ter que procurar outro trabalho e hoje em dia o desemprego está muito grande, está difícil, entendeu? Eu acho que a cooperativa hoje é uma grande porta de oportunidade para muitos aí que estão desempregados, entendeu? Nesta semana, o portal WGSN realizou mais um evento para falar sobre as tendências de varejo para o inverno 2013. O WGSN, maior portal de análise de tendências e notícias voltadas para a indústria da moda, design e comportamento, realizou nesta manhã no Cinépolis do Shopping Iguatemi uma palestra para falar sobre as tendências para o inverno 2014, tanto dentro das passarelas quanto no mercado varejista. Segundo Clarissa Araújo, gerente de marketing do portal, existem algumas peças e cores que não podem faltar no guarda-roupa feminino para o próximo inverno. Eu acho que a gente já está vendo essa coisa da capa, né, de botar o casaco por cima. Então, ao invés de a gente colocar esse casaco por cima, comprar uma capa de fato, né? Aquela peça que é mais sobreposta e algumas estão vindo até com zíper para a gente pôr o braço, né, a mão um pouco para fora e ficar um pouco mais prática. Mas eu acredito que a capa, o casaco com contraste, aquele que tem duas estampas ou duas texturas, né, tem a altura do quadril com alguma coisa diferente, eu acho que é perfeito. Assim, são dois itens em termos de casaco principais para a temporada. Eu acho que calça e com retorno nos anos 40, alfaiataria em calça, saia, no geral, eu diria que eu teria uma peça mais longa, ou uma saia embaixo do joelho mais rodada, ou uma calça de alfaiataria mais solta, aquelas peças mais confortáveis. Em relação às cores, o que a gente pode esperar? Se eu tivesse que escolher assim, 3 cores para investir forte na temporada, eu compraria uma peça em tom de cereja, uma peça em tom de cobalto e alguma coisa em amarelo ovo, né? Que é o amarelo gema, que a gente chama, para dar uma alegrada, ficar bem morena, ficar bem loira. Outro ponto abordado foram as ações de varejo realizadas por diversas marcas, que na maioria das vezes utilizam a internet e tecnologias avançadas para realizar as suas propagandas. A moda, ele é o segundo setor que mais vende na internet hoje no Brasil, então a gente já consegue ver uma super relação a partir daí. Os consumidores hoje eles não têm muito tempo de comprar, então a internet facilitou muito esse processo. O mais interessante foi que a gente viu que muitas marcas elas estão conectadas em todos os canais, a internet fala a mesma linguagem do varejo e assim por diante. Então isso faz que os consumidores acreditem muito na marca e comprem cada vez mais.
A Páscoa para os cristãos é a comemoração do renascimento de Jesus Cristo. E essa data é cheia de simbolismo. Mas será que as pessoas sabem o significado do ovo de Páscoa? A Páscoa é uma data importante na vida dos cristãos e acaba refletindo na economia do país. A Páscoa é uma data que movimenta o mercado. Estima-se que os brasileiros gastem em torno de R$1,5 bilhão entre ovos de Páscoa e chocolates. Mas será que as pessoas sabem o significado do ovo nesta época do ano? Tem alguma coisa a ver com prosperidade, mas tem uma lenda por detrás, eu não sei direito, só sei isso. Eu imagino que é por causa da data, né, mesmo do domingo de Páscoa. É o nascimento de Cristo. A Páscoa significa vida nova e o coelho é um símbolo de vida, porque ele tem muitos filhos. Por isso, o ovo de Páscoa que é o coelhinho que traz, que o ovo também significa vida. Então, agora vou no supermercado e vou ver se compro um ovo de Páscoa. Só porque é de chocolate, pero significado, na verdade, que não sei. O significado do ovo nesta época é que, segundo especialistas, ele representa o nascimento. E como esta data marca o renascimento de Jesus, aí estaria a explicação do ovo de Páscoa. Mas o fato dele ser de chocolate divide as opiniões. Alguns dizem que é de chocolate pelo fato da proibição da ingestão de alimentos de origem animal em algumas religiões. Outros dizem que é apenas uma invenção da indústria que crescia muito no século XIX. Mas para quem ainda não comprou, aí vai algumas dicas. Fazer uma pesquisa, com antecedência, ele comparece aos estabelecimentos, faz a pesquisa, pensa um pouco antes de comprar, verifica se realmente está ele é aquilo que ele quer e aí fazer a compra com consciência. Mas primeiro pesquisar muito antes. E comprar com antecedência ajuda a economizar ou não? Nem sempre ajuda a economizar, mesmo porque o ovo de Páscoa ele é vendido numa época específica do ano. Então, se o fornecedor fica com estoque grande, ele tem que se livrar desse estoque, ele não vai poder vender depois. Então, às vezes, aquele que deixa para comprar na última hora tem melhor resultado. E para quem quer economizar, uma dica é deixar as crianças em casa na hora de fazer as compras. Não é aconselhável, porque a criança acaba escolhendo pela cor, pelo personagem, geralmente são mais caros, e aí acaba pesando um pouco no orçamento familiar, acaba subindo muito o orçamento. O Drama da Paixão de Santana de Parnaíba é um dos mais famosos do Brasil e a nossa equipe foi ao primeiro dia da apresentação para conferir um dos maiores espetáculos sobre a vida de Jesus Cristo. O famoso espetáculo do Drama da Paixão de Santana de Parnaíba chega à sua 16ª edição. Essa é a segunda maior montagem da história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com mais de 15 mil metros quadrados. A grandiosidade surpreende. Uma curiosidade desse espetáculo é que as vozes são gravadas todas antes da apresentação, ou seja, tudo que a gente vê aqui é dublado. Esse ano a encenação foi realizada em 3 partes, e na mais esperada a história da paixão, morte e ressurreição de Cristo. No fim, o espetáculo passa aos espectadores a mensagem de amor e paz deixada pelo Filho de Deus. Se você ainda não viu esse grande espetáculo, essa é a hora. Ainda tem apresentações hoje e sábado, às 8h30 da noite, na barragem Edgar de Souza, quilômetro 40 da Estrada dos Romeiros, em Santana de Parnaíba. É gratuito. O TJ Alfa fica por aqui. Uma ótima noite para você e uma feliz Páscoa. Até segunda.